Mas tem uma coisa importante nisso que o Flávio mencionou, é que a gente ficou com um território pluriidentitário, tá? Que leva a sério isso. Então é como se você, para quem já foi para Nova York, tem lá Little Italy, Chinatown, não sei o quê. Agora imagina uma Nova York de 1900 levando isso muito a sério, irlandeses e tal. É isso aqui vezes 20, sabe? Então, pluridentitário. Tem essa galera aqui que se acha mais polaca católica. Tem Kiev, que é o centro do poder geopolítico, que é uma coisa meio progressista liberal, tá? Então, tu vai ter aqui essa galera aqui mais bem ligada à Rússia. E aí, o que acontece quando cai a União Soviética? Por essas guerras internas, os caras começaram a fazer treta aqui, e eles falaram, a gente precisa recuar para poder voltar. E eles recuam, Boris Yeltsin, o Gorbachev faz a queda da União Soviética, o Gorbachev está vivo, grande sonho entrevistá-lo. O embaixador da Rússia está vendo isso aqui para me espionar, sabe? Vê o que esses brasileiros estão falando. As últimas memórias de Gorbachev, leva uma beluga vodka lá para falar. Gorbachev foi um cara que, já que você está falando de vodka, ele conseguiu fazer a lei mais engraçada da história soviética, da história russa, que ele proibiu a vodka. Ele proibiu a vodka, salvo engano, em 85 ou já até em 86, e aí teve um problema, porque os caras falaram assim, as cadeias estão tão lotadas que a única punição possível para você pegar um cara bêbado na Rússia era falar assim, pega um ônibus, leva o cara para outra cidade e deixa ele lá para ele ter que voltar a pé. Era a única punição, porque não tinha mais cadeia. Enfim. E aí com esse pluridentitário é bem importante, por quê? Porque a Ucrânia fortalece isso. E esses caras aqui não, esses caras aqui ficam mais tranquilos. Esses caras aqui querem se juntar ao Ocidente, mas não tem muita chance por vários motivos, porque tudo que era bom desse mar aqui, aquela galera lá pegou. E assim vai. Qual é a grande sacada aqui? O Putin... Agora começa a entrar a teoria da conspiração aos pouquinhos, vou indo devagarinho, vamos lá. O Putin, tá? Ele é um ex-agente da FSB, como a mídia noticiava até 20 dias atrás. Né? Não, é KGB, gente. Agora ele foi promovido pela mídia, então já podemos falar abertamente. Que ele é um ex-KGB. Existe ex-KGB? Ele é um ex-agente da KGB que Você sabe quem uma falou? onda foda com a jornalista quando perguntaram isso pra ele. Exatamente. Conhece a história? Não sei. Não, não estava de propósito? Não. Porque foi o próprio Putin quem falou isso. A jornalista perguntou pra ele em 2000 e pouco, 2002, Não, eu assim. perguntei, assim, não foi por isso, Fernando, honestamente. Mas essa piada que a gente tem feito é do Putin, é criada por Putin. Ser um ex-agente da KGB? A jornalista perguntou pra ele, ele falou assim, existe isso de ex-agente da KGB? Eu não sabia e eu não tinha ouvido isso, na verdade, nem lido. Eu só falei, cara, existe alguém que vai ser... Não, mas então, ele fez essa piada, existe isso de ex-agente da KGB? Ninguém sabe como é o senso de humor do Putin. Então, mas isso é importante, ele assume esse poder, lembrando, pais da Segunda Guerra Mundial, avô cozinheiro de Lenin e Stalin, ele fala isso da piada da KGB, ele é um militar que já tomou facada na barriga, um outro grau de governante, entendeu? Ele foi, desde que ele era secretáriozinho do inferno aqui, ele foi construindo a carreira política... Aqui. Ele foi construindo a carreira política dele, amaciando o ego, construindo o poder, setorizando coisa. Quer essa fazenda aqui? Toma. Quer explorar aquela propriedade? Toma. Ele foi comprando muita elite, chegou muito bem no poder. O Boris Yeltsin, que tinha essa proposta mais ingênua de realmente liberalizar a Rússia, entregou o poder para ele voluntariamente. Foi o primeiro homem da Rússia a entregar o poder para o próximo. Falam de Nicolau III, mas ele assinou, digamos, com um revólver na cabeça, então não conta. Ele entregou o poder para o próximo e no outro dia ele ligou para o Putin para dar os parabéns. Falou, parabéns para o novo presidente. O Putin não atendeu. Falou, não, eu não vou ser visto com esse fraco a partir de agora. O cara que deu o poder para ele. Eu não vou ser visto com esse fraco. E quando a União Soviética caiu, muitos desses caras que foram pegando as coisas foram conhecidos como os oligarcas. O New York Times fez uma matéria chamada The Oligarchs, por isso que ficou famosão. Que é basicamente um monte de cara que pegou telecom, minério, diamante, só coisa pesada. Curiosidade, esses caras não estão na Forbes, a Forbes não sabe essas informações, aquela lista de bilionários da Forbes é fake, se você veio até aqui achando que era verdadeira, você errou, tá? Que corte maravilhoso pro podcast. Não, mas pera aí, você sabe quem não tava na lista da Forbes? Dois caras que precisavam estar na lista da Forbes. Você. Fidel Castro. Não, eu não tô, não. Tô brincando. O Lucas precisa aumentar meu salário pra eu estar lá na lista da Forbes. Fidel Castro não tá na lista da Forbes e o Gaddafi, que, assim, 90% do serviço de inteligência falava que era o homem mais rico do mundo. A família saudita e a família Bin Laden. Família Bin Laden. Família Bin Laden. Dono da Coreia do Norte.
Tipo, como assim os caras não estão na lista da Forbes, cara? Você acha que o Zuckerberg tem a grana do cara? E aí os oligarcas, os Manov, inclusive investidor do Facebook, sócio da China. Aí tem uma galera... Dono do Chelsea. Aí dá pra conspirar muito aí. Aqui tem conspiração alta. Gazprom. Aqui tem coisa ruim, tá? Aí esses oligarcas aqui, eles estavam meio que mandando na Rússia e fazendo... Tudo que dá pra fazer num país desse tamanho, com um monte de commodity, diamante, minério, quando não tem um poder central. O Putin chegou no poder... vou falar isso aqui simbolicamente, não foi bem assim, mas acho que foi quase, tá? Fez uma reunião one-on-one com cada um, falou assim, aí, tu tá comigo ou tu tá contra mim? Só pra eu saber. E aí o cara falou, o que eu quero é tal coisa, tá? Ah, legal. E tu, tá comigo ou tá contra mim? Tô contigo. Os que estavam contra, ele mandou prender, uns fugiram, ele mandou matar, um foi envenenado no quarto, depois de ter uma reunião com o agente do Putin falou, I don't know what you're talking about. Foi envenenado, é sério, procura aí, envenenamento, oligarca, Rússia, isso no início do ano, ele mandou matar a galera, estatizou a empresa de mídia, que era um desses caras, roubou tudo que era importante dos caras. Tem um filme que conta essa história, né? Roleta Russa. Roleta Russa. E aí ele botou uma outra regra, ele deixou uns caras de pé, e aí quando o cara começa a fazer isso, o que os caras começam a tramar? Matar ele. É bem simples. Só que o Putin é da KGB, ele inventou essa coisa de matar os caras que querem matar ele. Exato. Então, o que começa a rolar? Ele começa a formar a oligarquia do jeito dele. E aí ele começa a botar novos nomes nessas oligarquias, que são donos de territórios, que cuidam de territórios para ele, e ele fortalece a riqueza dos que ficaram de uma forma muito alta. Por isso eu fiz a piada dos jatinhos no começo. Tá? Porque esses caras aqui, a gente está falando de cara que tem 8, 9 bi de dólar em jato. E assim, para quem tem alguma noção de como funciona volume de wealth, quem tem 8, 9 bi de dólar em jato, é um cara que tem muito bi de dólar, entende? Em resto. Em resto. Porque assim, não é só jato que o cara tem. Custa caro, mas jato. É igual você pensar assim, falar assim, nossa, mas quantas coisas eu tenho em videogame em casa? Exato, é isso que o cara tem de jato. Tá? Isso. Os caras aqui são grandes, quem dá para mirar, quando tu vai mirar eles, tu vê assim, ó, o que dá para enxergar? Dá para enxergar 20 bi de dólar, 50 bi de dólar, 60 bi de dólar, e tem coisa que tu não enxerga. Inclusive, rolam os boatos, inclusive de informações privilegiadas, que eu já ouvi muitas vezes, de que a fortuna do Putin é algo de fazer inveja, assim, em qualquer um, tá? Que quem saiu bem nessa história mesmo foi ele. O ponto é que ele formou essa oligarquia, se ele tá tirando agora, foi ele que deu. Essa é a filosofia que ele montou. E ele começou um planejamento de retomar o Império Russo. Nessas declarações polêmicas que ele fez, ele falou, olha, essa você está de cabeça. Você sabe o que eu penso a respeito da União Soviética. Não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido. A maior tragédia do século XX é a queda da União Soviética. Das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso está no doc, inclusive. A gente bota um pedaço dessa frase no doc e outro, esse finalzinho não. Tá na Reuters, quem achar que a gente é fake news, tá em qualquer lugar. É famosa essa frase aí. Ele falou isso no Kremlin, no pronunciamento público, não foi a portas fechadas. E então tu começa a entender que tipo de cara é. Quando ele abre mão da eleição e de passar o poder na frente, tu também entende que ele é um totalitário. E aí começam umas histórias muito legais, do tipo, apareceu um grupo de feministas protestando contra... Isso aqui é só anedota. Ucranianas! Lembra dessa história? Tiveram que meme, elas tiraram a blusa e tal. Tiveram que pedir... A Putin faz assim, né? Tiveram que pedir desesperadamente asilo para os Estados Unidos depois. Teve uma dessas gurias que foi presa. Não, peraí, conta essa história do começo. É assim, o que acontece? E aí aconteceu essa coisa nessa do Putin ficar ditador, ele está reduzindo o Estado russo, a gente está chegando na Ucrânia, certo. Ele está reduzindo o Estado russo, alimentando os oligarcas, matou os adversários dele na oligarquia, reposicionou vários políticos, está mudando a Constituição, fez um monte de coisa. Esse pluridentitarismo ucraniano, que tem como Kiev e Kharkiv, que agora é a segunda maior cidade que vocês estão vendo na mídia aí. Que foi tomada, né? Centros de poder político. Tá começando a pegar essas ideias mais, Ocidente, né? Vamos fazer um protestinho feminista, vamos fazer uma marchazinha no Kremlin. E aí os caras invadem, assim, primeiro elas fazem uma passeata e um show em praça pública. E ele olha meio... E elas invadem uma igreja. E aí o Putin, enquanto elas estavam fazendo isso aqui, de boa. Aqui tava tudo certo, tá? A gente bota até as cenas lá, a polícia pega ela pelos braços, arrasta pela calçada, assim, sabe? Manda prender. Uma delas foi asilada politicamente pelos Estados Unidos. Diz, aí, sei lá eu se é verdade ou não, eu não duvido nada, que tomou uma camaçada de pau absurda do exército e tal. E ele suprimiu qualquer movimentação. A TV propaganda, a TV estatal é propaganda pura e simples. E ele começou a controlar isso aí
com um segundo aparato de controle social mais desenvolvido do mundo. Primeiro é da China, que tem... Que é Black Mirror. É Black Mirror total. Tem nosso amigo Bill Gates de sócio. Isso aí tu acha que é mentira, né? Tu acha que é mentira, né? Pesquisa. Vai procurar o Fault Os também, Donos enfim. da Verdade trata um pouco sobre isso aí. É uma distopia muito louca, mas que é um testezinho para ver se vale a pena botar no resto. E a gente tem a Rússia com um sistema mais arcaico, mas funcional também, de denúncia e tudo mais. Agora vamos falar...